Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Dart Geeks. Como eu perguntei no Instagram e no Facebook se tinham algum interesse em ver a minha coleção de isopods e algumas sugestões e recomendações na sua manutenção, vamos então fazer um vídeo na nossa coleção de isopods e espero que gostem. Portanto, nós mantemos os isopods assim nestas caixas, temos agora tudo etiquetado e eu vou abrir cada uma delas e vou-vos mostrar os isopods que nós temos e explicar um bocado como é que os mantemos. Os primeiros isopods são os Porcellio Laevis, que são praticamente os isopods mais comuns, como podem ver aqui vários, são estes de cor escura e depois também já há aqui umas mutações de cor branca misturados pronto, vai sempre acontecendo. Pode-se selecionar e separar estes para isolar essas mutações. As caixas, como estão a ver, têm substrato, têm estas caixas de cartão dos ovos, que eles gostam de se esconder aqui em baixo, como podem ver também. E depois neste caso não tem, mas por norma nós temos uma camada de folhas. Hoje é dia de colocar alimento nos isopods. Nós alimentamos com estes cubos de Repashy Morning Wood, que é utilizado supostamente é comida de peixe, mas que é um alimento ideal para os isopods. Nós fazemos, portanto aquilo vem em pó, nós fazemos um gel e depois é só retirar um cubo e meter aqui, dependendo da quantidade de isopods, um cubo ou dois, e ficam ali. Depois os segundos, Porcellio Laevis da Ericau, que são os brancos, que também têm alguns pretos misturados, que já foram mutações que aconteceram nestas caixas. Cartões de ovos com mais isopods. E vamos colocar o alimento então. Por norma eu só alimento uma vez por semana. E em termos de umidade, por norma o que eu faço, nestes aqui pode-se borrifar mais, mas por norma o que eu faço é borrifar apenas um dos lados e fica o outro lado seco. Porque molhado e um lado seco para poderem escolher. De qualquer forma, estes aqui são mais fáceis de manter, depois eu já vou explicar algumas coisas mais específicas noutras espécies. Estes são os Porcellio Laevis cor de laranja. Estes aqui a cultura está mais ou menos isolada porque eu não tenho aqui mutações de outras cores. Aqui um jacinho. Temos, portanto, os Armadillidium vulgar da linha vermelha. Ainda temos muito poucos porque ainda não tem grande criação. Se consigo mostrar, ok. E como aqui são poucos, vamos deixar apenas um cubo de alimentação. E temos aqui uma pequena borrifadela num dos lados. Às vezes também costumo alimentar com cenoura, como podem ver. Podem alimentar com outras frutas também, cenoura, maçã, diospira, às vezes também alimento. Agora estes Porcellio espatulados são mais difíceis de manter. Nestes aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguns troncos que têm líquenes, que eles também gostam de se alimentar dos líquenes. E vamos ver se está aqui algum para vos mostrar, porque estes tenho mesmo muito poucos. Entretanto também alguns acabaram por morrer. Estas espécies são mais sensíveis, principalmente a diferenças de umidade. Ok, está aqui um. Pronto, os espatulados são assim. São os isopods assim mais achatados e cinzentos. Depois tapamos com as folhas.
O que é que as folhas oferecem? As folhas oferecem uma manutenção da umidade mais constante no substrato. Se tivermos o substrato sem folhas, mesmo que nós borrifemos, passado algumas horas seca quase imediato, se tiver uma camada de folhas por cima, o que acontece é que essa zona do substrato vai demorar mais tempo a secar e entre as folhas vai criar sempre alguma umidade que é boa para os isopods. Agora, Porcellio expansus laranja. Este aqui já temos alguma criação e são dos maiores isopods. Como podem ver. Este aqui são Armadillidiums vulgares normais. Como podem ver, temos aqui várias cores. Este aqui é apenas para verificar se acontece alguma mutação diferente. Estes aqui são os agabiformes lentos, que são muito parecidos à Tricorrina tomentosa. São uns pequenos isopods, são mesmo muito pequenos. Também são bons para utilizar em terrários tropicais, como de compositores. Estes Cobaris Morina, muitos de vocês devem conhecer os Cobaris, que são os Rubber Ducky, que são se calhar dos isopods mais conhecidos pelas suas cores. Em termos de aspecto são muito parecidos estes, só que são cinzentos. Eles fecham-se. Porcellio SP Sevilha, que são muitas vezes confundidos com os Hoffmannseggi, são assim. Porcellio ornatus White Skirt, que são parecidos aos anteriores, mas têm um rebordo branco e umas pintinhas amarelas. Não sei se consigo mostrar. Okay. Tem este rebordo branco, que é o chamado White Skirt, e depois tem estas pintinhas amarelas. Depois Armadillidium maculatum, que são os conhecidos zebra. Aqui. Este já tem algum tamanho. Também se enrolam. Os isopods que se enrolam são todos os Armadillidium, tudo o que seja Porcellio não se enrola. Talvez um dos meus favoritos, que são os Porcellio Assi, também já tem algum tamanho e temos aqui alguma criação. E depois os adultos. Depois, Porcellio scaber koi. Estes também há várias mutações. Os koi são estes assim que têm umas manchas laranja, outros têm umas manchas pretas. Uns que também são bastante conhecidos são os Armadillo Plug e Montenegro. Este aqui também são um dos meus favoritos. Ver se consigo mostrar. Estão assim. Tem este rebordo vermelho e depois tem umas pintinhas brancas. Relativamente novos são os Porcellio magníficos. Podem ver. Depois os Armadillidium SP albino. Este assim. São amarelos, basicamente.
Porcel e Ornatos iYellow. Também já estão granditos. São dos mais comuns, que é os Porcelos perinosos. Muitas vezes são utilizados como alimento, porque têm uma taxa de reprodução mais alta e têm um alto nível de cálcio. Depois temos também Trichorrhina tomentosa, que são os isopódios tropicais, normalmente utilizados em terrários. São estes muito pequeninos. Por norma são utilizados em terrários das rãs ou os terrários tropicais. Depois, em relação ao kit que nós vendemos, o kit basicamente é isto. O que é que traz? Traz uma caixa com ventilação no topo, um borrifador para borrifar um dos lados, as instruções de manutenção dos isopods segundo o que nós fazemos, uma placa de cortiça, um saco de alimento de Repashy Morning Hood que nos dá para algum tempo. As instruções para fazer está também no guia. Um saco de folhas, neste caso são folhas secas de sobreiro, podem ser utilizadas de sobreiro, de castanheiro, de faia, basicamente tudo o que seja árvores de tronco de cortiça dá para utilizar as folhas. A magnólia também, mas eu não tive grandes resultados com a magnólia porque eles acabam por comer as folhas e normalmente a magnólia eles não aceitam muito bem. E um saco do substrato que nós utilizamos nos nossos isopods. Basicamente é só abrir o saco, despejar na caixa, borrifar, agitar um bocado para umedecer todo o substrato, colocar as folhas por cima do substrato, colocar a placa de cortiça, colocar os isopods, fazer alimento e alimentar uma vez por semana. Basicamente a manutenção dos isopods é muito simples e praticamente não dá trabalho nenhum. Portanto, basicamente o trabalho que dá é abrir a caixa uma vez por semana, ver o nível de umidade e ter que borrifar ou não, colocar um cubo de alimento e basicamente é isso, manter a temperatura mais ou menos estável, uma temperatura ambiente. A maior parte destes isopods, sem ser os cubaris, neste caso os cubaris Morina não precisam dessa temperatura, mas os cubaris Rubber Duck e assim precisam de uma temperatura mais controlada. No caso destes isopods, o que eles precisam é uma temperatura ambiente, à volta entre os 18 e os 25 graus. Se subir um bocadinho mais não há problema, se descer também não há grande stress. Eu mantenho estes sem qualquer aquecimento, à temperatura ambiente. Se tiverem alguma dúvida podem me enviar uma mensagem através do Facebook ou do Instagram. Não se esqueçam de seguir o nosso Facebook e o nosso Instagram, que nós vamos sempre publicando novidades. E podem ver os isopods que temos disponíveis na nossa página online, em www.dartgeekos.com. E pronto, qualquer dúvida deixem aí nos comentários, eu vou responder e já sabem, até à próxima!